Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos aqui para nossa quarta e última aula. Vamos abrir aqui o projeto exatamente igual a gente estava trabalhando na última aula. E lembram que eu comentei daquilo da linha pedir um render? Dessa linhazinha aqui está indicando para a gente que a gente precisa ou não de um render. Tá vendo que agora que eu apliquei aquele efeito de desfocar aqui, que ficou vermelho? Então, para a gente renderizar esse arquivo, aqui no caso ele até que não está travando. Beleza? Não está travando. Mas, se eu começar a mexer muito mais coisa, inserir muito mais coisa aqui, provavelmente esse trecho aqui do vídeo ele vai engasgar na hora que eu der meu preview. Então, com o início e o fim aqui na sequência marcado, eu dou um Enter. Observem aqui, ó, ele vai fazer um processo aqui, ó, renderizando. Depende do tamanho e da complexidade desse efeito, ele vai demorar mais ou menos, né? Nesse caso aqui, ele até que não está pedindo muito tempo de render. Vamos esperar. E aí vão reparando que ele vai ficando verdinho aqui, ó. Isso significa o quê? Que é um arquivo já renderizado, um efeito já renderizado, e você pode assistir ele sem travamento, sem ficar mais pesado. Certo? Nosso vídeo, muitas vezes a gente pega uma imagem ou um arquivo de imagem, mistura imagens diferentes de diferentes câmeras e é comum a cor não tá muito legal ou uma imagem tá muito distinta da outra, muito diferente. Para isso a gente tem uma ferramenta aqui de correção de cores. Ela fica aqui em efeitos de vídeo. Deixa eu achar. Vou direto na busca, galera. Chama cor Lumetri. Então tá aqui, ó, na caixinha de correção de cor. Eu vou por aqui para vocês conseguirem se localizar. Então vem efeitos de vídeos, correção de cores, e a ferramenta é essa aqui, ó, Columetri. Então eu posso vir e aplicar ela direto no arquivo, mas eu vou ensinar um macete para vocês, que é o seguinte: antes de aplicar esse efeito de correção de cores, aqui na aba de projeto, você clica com o botão direito, novo item e nova camada de ajuste. Por padrão, ele já vai criar exatamente do tamanho da sequência que você está aqui, então a gente não vai precisar mexer em nada. A largura e a altura e a base de tempo já está certo, o formato dos pixels também. Vou dar OK. E aí eu pego essa camada de ajuste e venho aqui e aplico em cima de tudo, no caso. Vou esticar ela para ter a duração do vídeo inteiro. Só um lance depois eu vou mostrar para vocês, que aqui eu coloquei ela por cima das camadas de texto e de imagem. Isso não é legal, eu vou deixar aqui para vocês verem o que vai acontecer, mas por hora vamos deixar aqui. O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso aqui na camada de ajuste? Aplicar o efeito na camada de ajuste. Porque tudo que tiver abaixo da camada de ajuste, esse efeito vai ter efeito sobre ele. Então, como eu tenho arquivos da mesma câmera, no mesmo lugar, com a mesma iluminação, eu vou fazer o mesmo tratamento de cor para todos eles. Então, eu vou me poupar de ter que aplicar em vídeo por vídeo, arquivo por arquivo. Então, fica a dica, use uma camada de ajuste na hora de fazer isso. Então, vocês viram aqui, deixa eu fazer de novo, para aplicar o efeito, em vez de aplicar aqui no arquivo de vídeo, eu vou aplicar na minha camada de ajuste. E aí ele tem uma série de ferramentas aqui, ó. A correção básica é o que a gente começa fazendo. Então, se a imagem está muito clara, ou essa imagem, no caso, ela está muito sem contraste, eu posso ir ajustando aqui aos poucos. Vamos um pouco mais contraste, vamos pôr aqui, ó, 30 de contraste. Acho que dá para pôr até 40. Isso, galera, a gente vai fazer aqui no olho. Tem um jeito que a gente faz observando gráficos isso. Como esse curso ele é básico, vamos trabalhar aqui fazendo no olho, porque é o que a maioria de vocês vai fazer de fato, né? Para fazer no olho, galera, eu recomendo sempre calibrar o seu monitor pelo Windows mesmo, para você ter certeza que as cores estão fiéis e que você vai ter menos diferença quando você for assistir em diferentes telas, seja na TV, no celular. Eu também vou pôr um pouquinho de saturação. Vou pôr aqui 110
de saturação, vai puxar um pouquinho a cor. E na temperatura de cor, que é se ela vai ficar mais azulado ou mais amarelado, falando numa linguagem bem popular, vamos testar aqui por 20 para deixar ela mais amareladinha mesmo. É a minha intenção nesse caso. Se eu colocasse menos 20, ela ia ficar mais azulada, mas eu quero ela mais amarelinha. E aí reparem que agora que eu apliquei o efeito de cor e eu já tinha renderizado, ficou vermelho de novo, porque eu apliquei um novo efeito. Então se eu precisar, eu dou um render novamente. E viram que ele aplicou em todos os efeitos. Se eu clicar aqui para ficar invisível, ó, clicar no olhinho, eu desativo toda essa linha aqui. Tudo que está aqui fica invisível. É legal para mim ver antes e depois. Ó. Tem um lance aqui que eu vou fazer, que aqui ó, nos discos de correspondência de cor tem um negócio muito legal, que às vezes vamos supor, eu quero a imagem mais quentinha, mais avermelhada. Só que eu posso controlar isso nas sombras, nos meios tons e nos realces. Então vamos supor que nos realces, que são as cores mais claras, as altas luzes, eu não quero que fique tão amarelado. Então eu posso jogar aqui, ó. Eu cliquei e estou arrastando com o mouse, galera. Eu jogo um pouquinho aqui pro azul para não ficar tão amarelado. E nas sombras eu quero bem amarelado. Aí, beleza. Daqui tá de gosto, né, galera? Não é uma correção para deixar a imagem neutra, né? Onde o branco tem que ficar exatamente branco e o preto totalmente preto. Não é essa a intenção, é só apresentar para vocês as ferramentas para a gente tratar a cor. Então, suponhamos que esse é o ajuste que eu queria. Eu vou pôr também um pouquinho mais de nitidez aqui. Aqui, galera, dentro desses controles é a mesma coisa. Você não sabe o que cada um faz, vem e aplica muito e pouco, vocês vão sentir o efeito que ele tem sobre o vídeo. Então, se eu aplicar muita nitidez, ó, se eu der Ctrl Z, vocês veem o antes e o depois. Ó. Depois, antes. Eu vou deixar aqui em 30 de nitidez. E aqui tem um negócio bem legal também, que é o look. O look ele tem alguns presets que são parecidos com filtros, que emulam, por exemplo, aqui ele emula um filme analógico de câmera. E aí você pode experimentar também, aplicar ele. Vamos supor, esse CineSpace aqui ele é um efeito bem carregado. Ó. Você pode aplicar uma porcentagem menor também dele. Vamos pôr aqui 50%. Não, vamos pôr 25%. 25. Aí ficou avermelhado demais, vou voltar aqui, vou pôr 0, porque esse efeito já puxou um pouco pro vermelho. Aí vamos aqui, ó, antes, depois. Viram que ficou bem diferente. E aqui, galera, é o que eu tinha dito para vocês, ó. Quando eu coloquei a camada de ajuste por cima do texto e da imagem, repare que ele também vai afetar as cores desses elementos. Eu não quero isso. O desenho da galinha ele já está na cor que ele tem que ser. Então eu vou jogar ele para cima da camada de efeito. Sendo assim, a camada de efeito não vai afetar ele. Vou descer aqui tudo junto. Selecionei tudo com o mouse aqui com o botão esquerdo. E põe para baixo ou para cima para não ficar bagunçado, uma camada sem nada. Vou dar um salvar, porque meu vídeo está do jeito que eu quero já. E eu vou exportar ele. Para exportar, qual que é o esquema? Eu venho aqui em arquivo, eu seleciono a janela, lembram? Selecionar, fica em azul em volta. Então eu clico aqui, seleciono a minha sequência, venho em arquivo, exportar mídia. Ele vai abrir essa janela aqui, ele abriu no outro monitor, eu puxei para cá. E aí, minha dica, para a internet o melhor formato é o H264. Ele tem uma série de formatos aqui, então eu recomendo vocês colocarem para internet, para TV, para o celular. Se você não sabe o que é isso aqui, eu sugiro jogar no Google para entender melhor o que é formato. Não vou explicar a fundo aqui. E aqui, galera, nos parâmetros aqui, ó, nessa abinha de vídeo, vocês podem ver que eu posso alterar a resolução, eu posso alterar a taxa de quadros por segundo. Se você não lembra disso,
sobre esses parâmetros, vai lá na primeira aula de novo, resgata lá, eu explico mais ou menos o que é resolução e taxa de quadros por segundo. E a minha dica, galera, vamos supor que a gente vai exportar esse vídeo para o YouTube. Se eu vier aqui nas pré-definições, ele já tem alguns presets aqui, salvos. Então vamos supor que eu quero YouTube e eu quero Full HD em 1080p. Então eu seleciono aqui, ele já vai automaticamente ajustar tudo isso aqui de acordo com os padrões do YouTube, certo? Só a taxa de quadros por segundo que o YouTube ele aceita 23, ele aceita 30, ele aceita 60. Você pode escolher quanto que você quer. No nosso caso aqui, esse vídeo foi gravado em 24 quadros por segundo. Então eu vou manter aqui 23,97, que a gente chama de 24, a gente considera 24 também. E um outro parâmetro que é muito importante, galera, é essa taxa de bits de destino. Essa taxa vai determinar muito a qualidade do meu vídeo. O que isso quer dizer? Isso aqui está dizendo para mim a quantidade de informação que pode ter em cada segundo de vídeo. Isso também vai afetar o tamanho do nosso arquivo. Tá vendo aqui o tamanho estimado do arquivo no final, que está 78 megabytes? Vamos supor que eu coloque aqui, ó, a taxa de destino, em vez de 16, eu coloque 24. Dou Enter. Reparem que o tamanho do arquivo final vai ficar maior. E também a qualidade desse arquivo. Só que não adianta, galera, esses vídeos eles foram gravados em 24 megabytes por segundo. Significa que não adianta eu colocar aqui 60 e achar que meu vídeo vai milagrosamente melhorar a qualidade. É muito importante, a qualidade máxima ela vai ser compatível com a qualidade máxima da gravação, certo? Então se seu arquivo ele já foi muito comprimido ali na gravação, não adianta você jogar lá em cima, o arquivo ele vai ficar grande, pesado, mas não necessariamente a qualidade vai ser maior. E isso determina para tudo, né? Não só para o vídeo, vai determinar a qualidade da imagem estática que a gente usou aqui também, na galinha, no caso. Então aqui eu gravei em 24, vou exportar em 24 para ter a minha qualidade máxima. Se eu marcar essa aqui, ó, essa abinha aqui, ó, visualização do usuário, ele vai aproveitar o que já foi renderizado, os arquivos de visualização que foram gerados enquanto eu estava editando, e isso vai agilizar a minha exportação, certo? Se eu quiser escolher o destino do meu arquivo e alterar o nome, eu clico aqui nesse nomezinho azul e vou editar onde que eu quero que o vídeo seja salvo e também o nome. Feito isso, ajustei tudo que eu precisava para exportar aqui, sendo que o principal pra gente, galera, escolhe o preset aqui, vai te ajudar bastante, mas tenha noção principalmente disso aqui, ó, da resolução, da taxa de quadros e também o formato dos pixels, que é esse aspecto aqui, ó. O nosso a gente já sabe que é 1.0, que são os pixels quadrados, é o padrão. A maioria das situações que vocês encontrarem vai ser pixels quadrados. Então se atentem para isso aqui. Feito isso, clicou em exportar, ele vai calcular o tempo aqui e a conclusão disso aqui ele vai ter um arquivo de vídeo lá onde você escolheu para salvar. Beleza, galera? O nosso curso básico era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, a gente vai respondendo. Eu também vou deixar meu e-mail aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no meu e-mail, à medida que for possível a gente vai respondendo e vai trabalhando. Beleza, galera? É isso, foi um prazerzão passar esses 4 encontros virtuais com vocês aí. Um forte abraço e até a próxima.